Tá valendo aí? Boa noite, quinta-feira, 8 de abril, Brasília. Aqui a nossa conhecida Elisângela, intérprete de Libras, e à direita o nosso Hélio, um dos responsáveis por pesquisas lá no Ministério da Saúde. E temos uma novidade para anunciar a todos vocês aqui. Rapidamente, essa semana aqui, alguns aeroportos foram leiloados no Brasil e a previsão de arrecadar com esses era baixa e foi assustadoramente grande, né? Em torno de 1.500%. Então foram 3 bilhões e 300 milhões de reais. É um sinal que os investidores estão confiando no Brasil. Isso é uma boa notícia para todos nós. Essa semana também estive em Chapecó, estive lá com o prefeito João Rodrigues e fui conhecer um pouco de como ele trata, como o seu município trata a questão aí da Covid. Eles tiveram uma crise há pouco tempo, explodiu o número de contaminados, muitos óbitos também, e ele agrega não só Chapecó, mas gente de uma vasta região ali ao seu lado. E demonstrou para a gente que a liberdade que ele deu aos médicos para receitar, para botar em prática, né, um atendimento imediato, com toda certeza, influenciou na queda do número de óbitos, bem como na recuperação de pacientes. E hoje em dia ele não tem paciente em fila de UTI. Então, as organizações de saúde que sempre existiram lá, hoje em dia estão sim com a taxa elevada de ocupação, as UTIs, como sempre tiveram na história do Brasil, tá? Mas ele tem do lado um centro de convenção que foi adaptado como se fosse um grande hospital, tudo preparado para atender pessoas que necessitem de internação e até de intubação. Só que lá não existe ninguém lá dentro. Então é sinal que, mais do que claro, que as UTIs continuam funcionando de forma tradicional, né? Mas do lado de cá ele está preparado, ele se preparou para atender as pessoas que porventura necessitem disso. E deixo bem claro, o grande exemplo do que eu tive lá é a total liberdade que ele deu ao seu secretário municipal de saúde a realizar o tratamento imediato quem porventura apresente os primeiros sintomas da Covid. O Exército Brasileiro começou a colaborar na vacinação também. Outras unidades, brevemente, começarão a vacinar. E com o Exército, né, Marinha, Aeronáutica, nós sabemos que essa questão das vacinas são chegando imediatamente, elas vão ser utilizadas e notificadas ao Ministério aqui, de modo que você saiba, né, quantas doses foram distribuídas e quantas doses vão ser aplicadas de forma bastante rápida. Eu quero agradecer o empenho de todos envolvidos na vacinação no Brasil. O Ministério da Saúde distribuiu 45 milhões de doses e 24 milhões foram aplicadas. Essa diferença no meu entender, em parte, né, a não notificação de forma rápida para o Ministério da Saúde. Por outro lado, eu vi hoje um vídeo da reclamação do prefeito de São Pedro dos Crentes, Maranhão, dizendo que quando a vacina chega, geralmente em São Luís, até ser distribuída no município, leva um tempo muito grande. E lá, né, o governador, segundo ele, não considera sábado, domingo e feriado, não trabalha nesses dias. Eu acho que não deveria ser essa forma de trabalhar quando você está numa crise, né, numa situação bastante complicada, como essa com o Covid-19. Desde o início da crise, nós envolvemos todos os nossos ministérios na busca aí de ganhar essa guerra contra a Covid. Ministério da Saúde, Economia, Trabalho, Defesa, Relações Internacionais, entre outros. E a prova, né, que nós compramos vacina no ano passado. Procede? Sim. Pode falar alguma coisa aí? Nós já preparamos desde o ano passado, inclusive foi anunciado publicamente, uma encomenda tecnológica com Oxford e AstraZeneca, envolvendo Fiocruz
Então, desde o ano passado, quando quase ninguém estava falando em vacina, o governo já tinha se mobilizado e estava se preparando para hoje termos as vacinas que estão sendo aplicadas. Além de outras medidas, né, como, por exemplo, o maior projeto social do mundo, que foi o auxílio emergencial. O Pronamp, lá do senador Jorginho Melo de Santa Catarina, que manteve vivos, né, mais de 10 milhões de empregos. Então, um montão de programas que foram tomados por nós, né, medidas para evitar o desemprego. O desemprego também mata. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Dois irmãos gêmeos, tá? Os dois contraem o vírus no mesmo dia. Um está apavorado, amedrontado, preocupado, né? E o outro está tranquilo, sabendo que tem que enfrentar o problema. Essas duas pessoas, o comportamento das duas, reflete na cura ou de forma mais rápida de ficar livre do vírus? Presidente, reflete muito, mesmo porque quem tem alguma alteração na sua saúde mental, está deprimido, ansioso, a pessoa, só por isso, ela já perde a vontade de fazer as coisas, de se exercitar, de se cuidar, e isso também afeta até o sistema imunológico. Então é como se a pessoa tivesse menos recursos no seu sistema imune para fazer frente ao vírus. Então a tendência é ela não responder da mesma forma. Então a depressão, a tristeza, o estresse, elas influenciam no sistema imunológico das pessoas? Sim. Pessoal, é que a gente diz, né? Eu não sou médico, longe disso. Tenho 2 cursos superiores, né? Sou oficial do Exército Brasileiro, sou formado em Educação Física, que tem um pouco a ver com o que acontece aí. Mas esse clima de pavor que é pregado junto à sociedade, isso não ajuda a salvar vidas. Você pode ver. Nós temos aqui uma foto, aqui, não vou discutir, né? A imagem vale mais que 1 milhão de palavras. Está aqui um homem com uma arma na mão, deve ser um policial militar, que abordou uma mãe com 2 crianças na praia. E, obviamente, com toda certeza, a missão dele ali é mandá-la ir para casa. Essa pessoa está mais protegida na praia ou em casa? Olha, depende. Ela está num lugar aberto, está num lugar bem arejado, não está provavelmente com ninguém estranho, a família dela, então está com pessoas com as quais ela já convive. Então, se ela ficar em casa, presa num ambiente às vezes mal ventilado, isso é importante a gente sempre ressaltar que tem que ventilar o ambiente, às vezes você pode ter ali uma concentração de vírus até maior que pode, inclusive, prejudicar. Num ambiente arejado, não está aglomerando ali com ninguém estranho, está ali entre parentes, provavelmente não vai ter problema. E a vitamina D, vem do sol também? Vitamina D tem relação com o sol também. Uma revista aqui americana publicou que o exercício físico multiplica por 8 vezes a sobrevivência contra a Covid-19. Então, quem está bem fisicamente não vai deixar de contrair o vírus, mas a chance de sair dele é 8 vezes mais rápida, né? Ou mais eficaz do que quem não faz exercício físico. No tocante à vacinação, né, estamos fazendo a coisa certa. Nós somos um dos países que mais vacina no mundo. Temos apenas poucos países, né, 4 ou 5, que estão à nossa frente, que são países que fabricam a vacina. Então, entre os países que não fabricam desde o início até o final, o Brasil é um dos melhores. Inclusive, vimos notícia há poucos dias do grande problema que está enfrentando a União Europeia, com atrasos em vacinações. Agora, a vacina é uma coisa, para prevenir. Agora, depois de contrair o vírus, tem que buscar medicamento. O que você teria a falar sobre a proxalutamida, que é uma droga aqui que foi desenvolvida com pesquisadores brasileiros e americanos lá em Manaus? Presidente, a proxalutamida, com os resultados que nós tivemos acesso e que foram até divulgados publicamente, ela se apresenta muito promissora. Ela foi pesquisada lá em Manaus, talvez no momento mais grave da crise. Os resultados mostram que em pacientes graves ela reduziu a chance de mortalidade de 47,6% para 3,7%, foi anunciado pelos pesquisadores lá, que trabalharam naquela rede SAMEL, envolvendo o Andy Goren, o Daniel que trabalhava lá, vários pesquisadores.
Isso representa uma queda de mortalidade de 92%. Também reduziu o número de dias de internação, caiu de 14 dias para 5 dias. E isso tudo se encaixa naquele esforço que é integral, é o cuidado integral com quem tem Covid. A gente, nessa ótica do cuidado integral, é atender o quanto antes, fazer prevenção, imunização, tratamento em todos os momentos da doença, inclusive pensar na reabilitação desses pacientes, porque muita gente sai com alguma complicação, sai com alguma dificuldade e precisa de mais cuidado, mais tratamento, né? E hoje a gente tem várias frentes acontecendo. A gente tem, por exemplo, a gente aguarda a publicação dos resultados desse trabalho que foi feito lá em Manaus. Temos uma nova pesquisa sendo avaliada, né, pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa aqui no Brasil. Tem uma pesquisa em fase 3 lá nos Estados Unidos, aprovada para pesquisa pelo FDA, e temos aí uma iniciativa da Fiocruz para levar, né, material ali para a Anvisa, para submeter os dados, né, inclusive pensar numa pesquisa ampliada, fase 3, dentro dos parâmetros rigorosos da Anvisa, com toda a sua excelência técnica, até para obter uma autorização emergencial. E o nosso objetivo é, provando todos esses dados, provando todo esse benefício, dar acesso o quanto antes à população brasileira. Vocês levaram à Fiocruz, então, essa droga, né? Esse medicamento. Sim, teve esse contato, é um medicamento produzido fora do Brasil, e esses pesquisadores entraram em contato com a Fiocruz para preparar o material para submissão à Anvisa. Bem, a proxalutamida já deu entrada também aqui no CONEP, né, Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, para conseguir o seu registro, é isso? Não, na verdade ali na CONEP eles estão trabalhando para começar mais uma pesquisa, para agregar mais valor científico aos dados obtidos. Isso passa pela Anvisa no futuro? A Anvisa pode passar até em paralelo. Então, tá ok. E daí é uma possibilidade, um possível remédio outro, né? Que brevemente estará à disposição de todos no Brasil. A gente espera e pede a Deus que dê certo. Uma pergunta aí, filho? Ainda não? Bem, você sabe que eu tenho uma linha, né, de defender o emprego, de combater o desemprego. Porque 2 problemas nós temos, o vírus e o desemprego. Tá? Por exemplo, estive aqui na segunda-feira, aqui numa comunidade em Brasília, conhecido como Itapuã, e entreguei chave para 4 pessoas. Uma estava aposentada, uma senhora, as 3 outras estavam sem ganho nenhum. Eu não vou falar desempregada porque eles viviam na informalidade. Então, como não existe, a informalidade quase não existe mais, né? Enquanto tiver o regime de fecha tudo, 3 pessoas estavam desempregadas, né? Não ganhavam nada. Eu perguntei como estavam sobrevivendo e disseram, só Deus sabe disso. Então, eu gostaria que aqueles que acham que pode fechar sem se preocupar com o desemprego, que visite as comunidades, entre na casa delas, veja o que tem dentro da geladeira, como sobrevive, para ver se a gente vai para o meio termo, né? Pelo menos no tocante a evitar que empregos, né, sejam destruídos cada vez mais em nosso Brasil. Uma pesquisa também aqui do Poder 360, dizendo que 36% dos brasileiros, 1/3 praticamente, né, dizem ter comido menos ou passado fome na pandemia. 7% diz que passou fome realmente as mais terríveis possíveis. Isso equivale a 15 milhões de pessoas no Brasil. Último assunto aqui, quando chega numa pergunta aí do Pingo nos Is, fiz também na quarta-feira uma visita à região de Foz do Iguaçu, inauguramos aí uma extensão de pista, né, de 600 metros no aeroporto, e agora lá pode pousar então aviões do mundo todo. Então os voos internacionais que iam para a região, que as Cataratas do Iguaçu no Brasil é o segundo ponto turístico mais visitado, né? Então logo, se Deus quiser, volte à normalidade, nós possamos agora fazer com que lá em Foz do Iguaçu pouse aviões do mundo todo. Logicamente, hoje pousa na Argentina, é isso mesmo, Jus? É isso mesmo. E vão começar a muitos pousar no Brasil. A pista tem 2.850 metros. Também sobrevoamos a região da Segunda Ponte, que está sendo feita com o Paraguai. Recurso da Itaipu Binacional, deixo bem claro.
A Itaipu Binacional não dava prejuízo, mas o lucro era pequeno e não fazia obras tão importantes. Depois da nova administração do general Silvio Luna, que ainda não assumiu a Petrobras, ela só o ano passado investiu 2,5 bilhões no centro-oeste paranaense. Então tem essa ponte, uma outra que brevemente começará a ser construída lá em Porto Murtinho, a extensão da pista, duplicação de vias e atende aproximadamente também 40 municípios da região. Quem gosta disso, obviamente, é o governador do Paraná, Ratinho Júnior. Alguma coisa mais? Tranquilo. Alguma coisa aí, pessoal? Tá chegando. Está chegando aí? Bem, hoje, pela manhã, eu fui na solenidade, né, da promoção de oficiais generais do Exército Brasileiro. Agora à tarde aqui também presidi a cerimônia da promoção dos oficiais generais da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Então, o meu discurso está à disposição na internet, falando da coesão das Forças Armadas, do seu dever constitucional e da sua área de atuação nas 4 linhas da nossa Constituição Federal. Então, assim como nós jogamos, né, trabalhamos dentro dessas 4 linhas, a gente tem uma preocupação enorme, porque, de vez em quando, alguns querem jogar fora dessa linha. E o Brasil é de todos nós somos responsáveis por fazer aquilo de direito. No caso aqui, o cumprimento de toda a nossa Constituição. Chegou, Cílio? Então, quero encerrar por aqui. Pedir a vocês que... Vou chegar. Acabou de chegar? Quem ainda não sabe, né? A Rádio Jovem Pan, no programa Pingo nos Is, transmite o nosso sinal aqui. Então, acabando aqui, está na iminência de acabar, que vocês aqui sintonizem no Pingo nos Is, porque vão ter, com toda certeza, como sempre, informações isentas para que todos nós possamos melhor nos preparar para os problemas que enfrentamos todos os dias. Minha pergunta. Boa noite, presidente. Boa noite, secretário. Secretário, o que falta para que o spray nasal vindo de Israel possa ser usado aqui no Brasil? Boa noite. Bem, vamos lá. O spray nasal, que está em desenvolvimento em Israel, ele se encontra ainda numa fase inicial de pesquisa, a fase 1. Quando estivemos lá, estava ainda para validar esses dados da fase 1 de pesquisa pelo Ministério da Saúde israelense. E aí o que falta é desenvolver pesquisas em escala maior, com mais pacientes e, inclusive, fazer tratativas aqui com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações do Brasil. O Dr. Marcelo Morales esteve lá conosco, falando da possibilidade, talvez, de mostrando resultados bons, né, mostrando resultados efetivos, pensar numa pesquisa de larga escala aqui no Brasil também com os pacientes, né, que sofrem com a doença, né, principalmente em estágios já um pouco mais graves, pacientes que já necessitam de oxigênio. Então essa era a proposta quando estivemos lá. Nós estamos acompanhando o desenvolvimento dessas pesquisas, eles iriam ingressar em fase 2 e as tratativas foram bem centralizadas lá também junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, assim como buscamos em Israel, presidente, nós estamos verificando no mundo inteiro e no Brasil inteiro, e temos muitos grupos pesquisando aqui no Brasil, em contato tanto com o Ministério da Saúde quanto com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, buscando as mais diversas soluções. Então, isso tudo faz parte do monitoramento que temos feito desde o início dessa crise. Esse spray nasal não foi desenvolvido para a Covid-19, ele vinha a ser desenvolvido para outra doença. E daí, acidentalmente, não, experimentalmente, notou-se que poderia dar certo no combate à Covid-19. E, obviamente, vão sendo feitos ajustes, né, para atender o fim específico da Covid-19. Um outro país, tenho conhecimento, não sei qual, não me lembro qual era aqui, também já está em fase bastante avançada no desenvolvimento de um outro spray nasal para o mesmo objetivo. Uma coisa assim. Zé Maria. Salve, muito boa noite, secretário Hélio Angotti, boa noite, presidente Jair Bolsonaro. Pois é, o governo brasileiro está se mexendo, né? Além desse remédio aí, que é usado também contra o câncer de próstata e câncer de mama,
eu tenho notícias do Ministério de Ciência e Tecnologia que um medicamento do Brasil específico contra a Covid-19 está sendo desenvolvido. Estamos acompanhando junto lá com o secretário Marcelo Morales. Tem essa questão desse medicamento, que teria uma ação antiviral importante. Além disso, também é importante lembrar, tem pesquisas de grupos brasileiros, de vacinas, inclusive vacinas já sendo preparadas para agir contra a linhagem P1, como ela é chamada. Uma dessas vacinas, inclusive, é na forma de spray também. E várias outras iniciativas. Desde o início, nós temos investido muito em pesquisa, não só em diagnóstico, em tratamento, mas em todo o estudo genético até desse vírus para saber como que ele está evoluindo. Mas a gente pode pegar um dia e trazer mais informações, conversar com a equipe do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com certeza. Zé Maria, você já entrevistaram aí, né? Mas o Marcos Pontes é uma pessoa excepcional, tem uma capacidade aí enorme, uma tremenda boa vontade, né, para tratar destes e outros assuntos referentes à pasta dele. Então é uma pessoa fantástica para vocês entrevistarem e realmente colher informações sobre o desenvolvimento da vacina brasileira. Indo para o encerramento aqui, tem mais uma, né, Cícero? Antes, Augusto Nunes, vai aqui. Nosso Facebook, YouTube e Instagram, 65 mil. Pingos nos Is, 106 mil. Jovem Pan News, 21. Foco do Brasil, 4. E Folha Política também 4 mil. A última pergunta, Augusto, hein? Boa noite, presidente. Boa noite, secretário. Eu pergunto ao secretário qual é o número máximo de vacinação diária que o Brasil pode alcançar. Muito obrigado. Olha, é até difícil quantificar o número máximo. Nós já ultrapassamos, por exemplo, a barreira de 1 milhão de doses aplicadas num só dia. Essa barreira foi ultrapassada. Agora, o número máximo depende de toda uma mobilização feita a nível de secretarias estaduais e municipais de saúde. E aí nós estamos falando de mais de 5.500 municípios, dos mais diversos tipos, desde as grandes capitais até os rincões mais afastados do Brasil, né, com as mais diversas dificuldades logísticas. Agora, o que a gente observa é que há todo um esforço, toda uma cooperação, as Forças Armadas entrando para ajudar, secretários estaduais e municipais de saúde, salas de vacinação, enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem, está tendo uma mobilização nacional, está todo mundo se dedicando. E até eu aproveito aqui, viu, presidente, para a gente sempre, né, reforçar, voltar a agradecer os nossos profissionais de saúde, todo mundo que tem se dedicado. Muitos perderam a vida nesse combate, também sofrem, né, com a perda da vida dos seus pacientes. E o que a gente observa é essa grande mobilização. Podemos vacinar mais? Eu acredito sinceramente que sim. Temos estrutura e temos gente dedicada. E tenho certeza que o governo tem feito todo o esforço possível para aumentar isso cada vez mais. O Exército, a Marinha Aeronáutica estão à disposição, já está acertado com o ministro da Defesa Braga Neto. Em alguns locais do Brasil, o Exército já está vacinando. Tá? E onde tiver uma unidade militar, sempre tem um efetivo, né, de enfermeiros e pelo menos um médico. Então, estamos à disposição e chegando para nós esse dever, o militar trabalha 24 horas por dia, independente de ser sábado, domingo ou feriado. Então, a grande contribuição das Forças Armadas pode vir. Obviamente, dependemos de vacinas, né, chegando para nós. Em chegando para as Forças Armadas, nós cumpriremos essa missão. E alguns acham, nós vamos estudar semana que vem com o ministro da Saúde, para ver se parte dessas vacinas já começa a ser distribuído para unidades militares, porque daí nós daremos a devida velocidade a esse processo de vacinação. Uma coisa mais? Pessoal, muito obrigado pela atenção. Programa Pingos nos Is, muito obrigado pela sessão, por transmitir o nosso sinal, e pedimos àqueles que não estão que estão nas nossas mídias sociais que entre agora no Pingos nos Is da Rádio Jovem Pan para acompanhar aqui esse programa que vai das 6 às 8 da noite. Uma coisa mais? Muito obrigado e até semana que vem, se Deus quiser.